Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma cliente para uma pose completa e vamos começar já por verificar as unhas que estavam muito roídas, muita cutícula, mas é uma cutícula muito sensível. Então passamos pela desinfecção das mãos. Depois da desinfecção das mãos já tenho o material preparado. Desembalo à frente da cliente os materiais que estão esterilizados e passo então a empurrar as cutículas. Primeiro empurro as cutículas e só depois é que venho com a máquina, com uma broca cilíndrica fina para levantar melhor. Faço uma cutilagem mista, digamos assim. E então eu venho com o pó talco, porque é uma cutícula muito sensível. A primeira coisa, começa logo a sangrar e uma pessoa vê-se logo em papos de aranha. Aqui então começo sempre de um lado, a levantar então a cutícula, como vocês podem ver aqui, com muito cuidado. O pó talco ajuda a que a broca deslize melhor, e então eu venho fazendo isso em todas as unhas, para então poder levantar a cutícula, levantar bem para poder depois então vir com o corta-cutículas, não é? Então tirar a cutícula. Depois venho com o lado oposto, para levantar do outro lado. E então venho fazer o mesmo procedimento para levantar toda a cutícula, limpar também as peles que possam estar coladas à unha, porque é uma unha bastante ruída. Como vocês podem ver, a unha dela é bastante ruída. Tenho muito pouco leito onde posso trabalhar e então ela quer uma extensão e é complicado. Feito então isto, vimos a parte mais chata para mim, nesta unha, porque eu gosto de fazer a cutilagem, mas nestas unhas eu não gosto, porque tenho que estar com muita atenção. E como estava a gravar, estava ainda com mais atenção, porque tinha que gravar para vocês e então ficava complicado fazer a centração de tudo. Enfim, mas viemos com muito cuidado, tirar a cutícula dela, de preferência sem arrancar bife nenhum. E aqui nesta cutícula não posso fazer a cutícula profunda, então ainda ficou com uma cutículazinha no fim que eu queria tirar, mas que não podia porque sabia que se fosse a tirar ela ia sangrar, então eu preferi não ir mais fundo e fiz então o melhor que pôde da remoção de cutícula, para ela ficar a ter um maior leito possível, mas em termos deveria ficar com uma cutícula mais profunda, mas ela não pode. Ela é muito sensível, a cutícula dela é muito sensível e então não dá. Depois vim com uma broca redondinha, mais pequenina, a ponta de ronda redondinha, para então fazer a finalização do que pudesse estar e também para ver se era preciso tirar mais cutícula, para então limpar também o resto de peles que poderei saber e pronto. Limpei aí o meu material. E então agora venho preparar o leito
para então receber a cápsula, neste caso a tip, que vai ser uma meia tip. Faço as medições, corto se necessário e depois de fazer isso eu nessa tip eu vinha dando-lhe um bocadinho de polimento, fazer um bocadinho de ranhuras na ponta, para ela aderir melhor, porque era a primeira vez que eu utilizava esse tipo de tip, não sabia bem ao certo se ela era boa ou se não era. Acho que eu costumo usar assim só, mas essa aí, como era a primeira vez, não sabia, então eu preferi fazer uma ranhurazinha. E como ela tem um leito muito curto e são unhas roídas, então é preferível fazer então uns arranhõezinhos na tip e depois aplicar a cola e isso tudo. Depois vim então com o cortador de cápsula, do tip, acho que é assim que se chama. Vim a medir mais ou menos e cortei tudo. Depois vim, como ela ia ser uma bailarina, vim-lhe a tirar assim os cantos para depois ser mais fácil e ficar já meio trabalho feito. E depois era só limar, dar o resto da forma, a finição neste caso. Como podem ver, vim com uma lixa, vim a lixar manualmente. A lixa era 180. O motor esteve sempre por volta dos 5 mil rotações por minuto. Mesmo aqui a fazer esta parte que é tirar o nivelamento da tipo com a unha natural. E aqui já ponho o Primal Ultra Bond da Andrea. Aqui o gel também é da Andrea, o Medium. E depois vem com um pincelzinho mais fino para alinhar ali umas coisas. O gel é fácil de trabalhar, não tenho... Pensei que fosse mais difícil, mas não, é um gel que até é facilzinho de trabalhar. Então eu vou alternando a mão, vou fazendo uma mão, vou fazendo na outra, já ponho a secar, que é para também agilizar o nosso tempo. Eu aqui neste demorei mais tempo porque era uma francesa, como vão poder ver mais à frente, e confesso que eu não gosto de fazer francesas, mas quem gosta, não é? E então demora sempre mais um bocadinho de tempo a fazer a francesa. E o tom que houver para a gente poder agilizar o nosso tempo, a gente agiliza. E eu venho sempre com o pincelzinho para arranjar, para ir até aos cantos que o pincel maior não vai. Fazer sempre o meu bombê, o meu apex. Não para mais como é, para já porque deve-se fazer, não é? Mas como é uma unha roída com bem, que tenha um bom apex, porque para não partir onde não deve, não é? E para durar mais tempo, porque a ideia é essa. E eu também já fui uma pessoa com unhas roídas. Talvez não tanto como as dela, quer dizer, eram tanto como as dela, mas eu arranjava as minhas cutículas, ela não arranja. E então viramos para baixo, para dar para o gel nivelar no sítio onde a gente quer, neste caso. A gente faz o necessário e ele vai para o sítio depois. Faço uma pequena bolinha, ponho e depois vou espalhando, como vocês estão a ver. E viro para baixo, vejo que está tudo ok, vai para a cabine, 60 segundos. Depois de tudo, vai mais 30 a 60 segundos para catalisar o resto.
Aí já estou a vir limar, a medir se está tudo ok, se as medidas estão certas, a dar uma finalização e depois meço com a outra mão também para ver se a coisa está boa. E depois viro a mão dela para ver se se está tudo ok, se está tudo alinhado, assimétrico e tudo. Depois aí vem com um Amaril 240, só para dar aquele acabamento e tirar alguma bosse que tenha que não era suposto estar lá. Bem também a afinar também a ponta, só a ponta, não se tira mais que a ponta. E depois vem com a lima manual, arranjar mais alguma coisinha que tenha e com o buffer terminar. Tiro todo o pó com um bocado de... Vem com a escova e o desinfetante para tirar o pó que estivesse lá e ver se faltava tirar mais uma pele. E depois vim com a cor base, uma cor da Andrea número 200, para dar só a cor da pele, neste caso, porque como era uma francesa, esta cor é muito bonita. E depois então vim com a cor preta. E como vocês podem ver, eu vi-me assim ligeiramente atrapalhada para fazer a francesinha, não é? Tirei o brilho a goma que fica do vernigel, só com desinfetante. Primeiro que eu tenho a mão para fazer a francesinha, eu levo o meu tempo, primeiro que encontro a mão. Tenho 500 pincéis à minha volta para tentar dar um apoio. Não é que raje muito, mas bom. Depois eu também não sei se não escolhi o pincel errado, porque há um pincel maiorzinho do que esse, que eu acho que seja mais fácil. Mas eu na altura não estava a pensar propriamente desse pincel, e então foi mesmo esse. Não ficou uma francesa perfeita, sou-vos sinceras. Acho que já fiz francesas mais bonitas, mas com o treino é que vai-se lá. Mas escapou. Já estou a fazer a francesa no dedão. E depois eu retoquei, tinha retocado os cantos. E depois vim com o brilho de prata, porque ela queria também por cima da francesa o brilho de prata, que era essa a foto que ela me mandou, que me pediu. Eu fiz-lhe a vontade. Foi fácil? Não. É que não bastava uma francesa, tinha que ser 2 francesas num dedo. Mas o que a gente não faz, não é? Pela cliente. Aí até parece rápido, mas não foi. Depois fui aproveitar os brilhantes, porque nada está de borla. Depois vim com o top coat da Canini, diamante, para dar o acabamento. Ele é muito bonito, por acaso, não tenho que dizer. Passo de 2 em 2 e depois o último é o dedão. Depois vim com a lixa 240, vim a dar o acabamento, depois vim por baixo também dar o acabamento.
e depois vim limpando com a escova e desinfetante. E assim ficou. Eu venho com muito cuidado para não estragar o trabalho, não é? Porque é só mesmo um acabamento para ficar o mais perfeito possível. Depois venho tirar o pó e desinfetar mais uma vez, que nunca é demais. Isto estava fora de esquadria. Vou tirar aí umas pelzitas que aí estavam. Limpar e tal. Vem com o aplicador de óleo de cutículas. Ele cheira muito bem, cheira a morango. Então eu venho pôr por cima, como por baixo da unha, para hidratar o máximo possível, para também deixar um cheirinho, não é? E assim ficou. Não ficaram enormes, não ficaram pequenas, ficaram bonitas. Espero que tenham gostado.